Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O tema central deste capítulo nós consideramos: após a morte de Estevão, começa a perseguição à igreja. Nós sabemos que Estevão, quando estava perante o Sinédrio, eles subornaram homens que disseram terem ouvido Estevão proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Na realidade, eles fizeram o que eles também tinham feito com Jesus. Contrataram testemunhas falsas. E aquele homem, ele foi morto por apedrejamento. E suas vestes foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia a sua morte. Mas a partir desse momento, da morte de Estevão, começa a perseguição à igreja. Após a morte de Estevão, começa a perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, eles sepultaram Estevão e fizeram naquele momento um grande pranto sobre ele, porque era um homem de Deus, era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. Mas nós sabemos que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocando no cárcere, na cadeia. Quando nós dissemos que Saulo persegue a igreja, na realidade nós estamos dizendo que Saulo persegue a Jesus. Nós vamos ver mais na frente que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo persegue a Jesus. Mas o fato é que dessa dispersão que aconteceu na igreja, nós vimos lá no capítulo 6 que houve a instituição dos diáconos. 7 pessoas foram escolhidas para fazer a distribuição diária de alimentos, e houve uma murmuração daquelas viúvas helenísticas. E esses discípulos, um deles era Filipe, e também era Estevão. E Filipe, ele vai até Samaria, e lá ele vai anunciar Cristo, aquelas pessoas. E ele reuniu multidões que atendiam unânime as coisas que Filipe dizia. E Filipe operava vários sinais, espíritos possessos, espíritos imundos saíram gritando em voz alta, e muitos coxos e paralíticos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Mas naquela cidade tinha também um homem chamado Simão Mágico, que ele fazia mágicas e era um tipo de showman. Havia muitos que aderiram a ele porque ele iludia com mágica as pessoas. Mas quando Filipe começa a evangelizar e fazer aqueles milagres, eles respeitaram muito Filipe, falando sobre o reino de Deus e Jesus. Mas o próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado e acompanhou Filipe de perto, ele ficou extasiado com os milagres praticados por Filipe. Mas Pedro e João, ouvindo esses apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Os apóstolos estavam em Jerusalém e enviaram Pedro e João a Samaria. Eles foram até lá e oraram por aqueles, e oraram e pregaram a palavra também, para que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo, quando
Jesus falou que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, ele tem a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em Jesus. Jesus sabia que o Espírito Santo, quando as pessoas ouvissem a palavra, quando ouvissem falar de Jesus, o Espírito Santo ia convencer do pecado. Iam começar a crer em Jesus. Jesus tinha esse entendimento, claro. Então o Espírito Santo ele veio para isso. Os apóstolos se encheram do Espírito Santo, do poder de Deus. Mas também da justiça, porque do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque Jesus ele veio, morreu naquela cruz, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação, trazer vida eterna para todos nós. Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade. Mas ele não creram nele. Ele sobe aos céus e está à direita de Deus Pai. Porque ninguém vai vê-lo mais neste momento, na terra mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo foi condenado. Ele salvar até onde Deus permite. Ele está aprisionado. E foi julgado. Na segunda vinda de Jesus, ele está lançado no lago de fogo. Mas esse Simão, ele pede a Pedro, ele vendo aqueles poderes que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, na oração de Pedro e na palavra de Pedro, ele sugere que Pedro dê dinheiro a ele, para também que dê aqueles poderes, chamamos de simonia. E Pedro disse: teu dinheiro guarda contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ele queria adquirir o dom de Deus através do dinheiro. E Pedro diz: arrepende-te da tua maldade e roga-se ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Não sabemos se ele realmente se arrependeu de verdade e se foi perdoado. Perdão tem que ter arrependimento e fé. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Pedro e João voltam e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Mas Filipe, aquele dos 7, nós falamos dos 7 diáconos, o Senhor, ele fala a Filipe dizendo: dispõe-te e vai agora no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse que se acha deserto. Ele levantou e foi. E ao longo da estrada ele viu um etíope, eunuco da corte alta de Candace, rainha dos etíopes, lá da África. E esse homem ele veio a Jerusalém para uma festa dos judeus. E quando Felipe acompanha esse homem, ele aproxima o carro, ele viu ele lendo o profeta Isaías e perguntou a este eunuco: compreendes o que está lendo? Nós sabemos que o eunuco era uma pessoa mal vista pelos judeus. Por quê? Porque o eunuco, normalmente, quando ele servia a corte do rei, era uma pessoa castrada. Para servir a corte do rei tem que ser castrado. Então o eunuco, ele não poderia gerar descendentes, procriação da família. Por isso ele era tido como uma pessoa não bem vista por judeus. Mas o fato é que Felipe, ao ouvir ele falando daquela passagem da escritura de Isaías, dizendo que ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro, um mudo, perante o seu tosquiador, e assim ele não abriu a boca, ele foi humilhado, lhe negaram justiça, que ele poderá descrever a geração. Então ele está ouvindo essa mensagem de Isaías, que está no capítulo 53, 7 e 8. E ele diz, então Filipe disse assim, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então Jesus, ele está dizendo que aquele homem que ele está lendo
é que o maior profeta messiânico da Bíblia foi Isaías. Ele está falando aí de Jesus, que Jesus ia na cruz, ia ser morto, condenado, sepultado injustamente. Ele foi para a cruz como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. E ele creu em Jesus naquele momento. Então mandou parar o carro e descer de Felipe. E ele disse: tem água. E Felipe batizou aquele eunuco. E saíram da água. E o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. Então ele arrebatou Felipe, e então foi seguido o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe achasse em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia de Filipe, que era a capital na época, onde Pilatos morava, aquela Cesareia de Filipe, capital da Judeia naquela ocasião. Esse é o que esse capítulo nos revela, o capítulo de 8 de Atos dos Apóstolos. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos.